Os jogos da minha época eram melhores. Os jogos de hoje em dia são melhores. Os jogos estão na sua melhor época. Os jogos nunca foram tão ruins. São muito ruins hoje. Muito bom hoje. Nunca Vocês foram estão tão malucos? bons. Estão tudo uma Nintendo merda. 64 Não, a era época do melhor. PlayStation 1 Nunca era melhor. tiveram Os jogos de hoje bons. são Pare. Os gráficos de hoje em dia são os melhores de todos. Os gráficos. Eu acho que a gente já passou da época em que gráfico é sinônimo de evolução, né? Estamos em um ponto em que, bom, ainda tem pra onde evoluir. Essa é uma época sombria em que o futuro dos jogos é incerto, já que não tem mais como a gente saber o que a gente vai ver nos jogos daqui a alguns anos. Deixa eu te explicar. Alguns anos atrás, a gente tava numa época em que os jogos eram 3D, quadradões assim, bem poligonais mesmo. E antes ainda disso, tinham os jogos que eram 2D. Eu imagino que nessa época que os jogos começaram a ter mais uma dimensão, as pessoas começaram a pensar, então os jogos evoluem com o tempo, até que em determinado momento, depois da época em que os jogos 3D deformadões eram o ápice e os devs conseguiam chegar, começaram a surgir aqueles jogos em que o ponto era ter uma aparência o mais próximo possível da realidade, que nesse vídeo aqui eu vou chamar de jogos ultra realistas. Óbvio que esses jogos continuam sendo 3D, mas a iluminação, a água, os polígonos, tudo começou a ser mais real, por assim dizer. Eles ficaram mais poggers. Esses jogos ultra realistas da época não necessariamente era a coisa mais real que você podia ver na sua vida, ai meu Deus, mas sim que o jogo era à frente do seu tempo e que tinha uma estética bem trabalhadinha. Bom, vamos lá, eu vou começar te contando uma história. Muito tempo lá atrás, em 2007, surgiu um dos primeiros jogos ultra realistas que mais impactaram o mundo. O nome dele era Crysis. Ele surgiu bem ali mais ou menos nessa transição de geração e ele arrebentou nos gráficos. Inclusive, seus gráficos eram tão pica, mas tão pesados ao mesmo tempo, que surgiu aquele meme, o Roda Crysis. Tipo assim, quando seu amigo vai lá e compra um computador pica, aí você vai lá e fala, mas ele roda Crysis? É isso aí. Se você lembrou desse meme antes de eu explicar, parabéns. Você hoje em dia tem dor nas costas e provavelmente é calmo. Depois de Crysis, a longa guerra entre as grandes empresas de jogos começou. E então a lista desses jogos ultra realistas foi aumentando. GTA 4, Battlefield 3, The Last of Us, The Witcher 3, Battlefield 1, Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator, Alan Wake 2 e Unrecorded. Unrecorded, que inclusive é um jogo indie, chegou a confundir todo mundo que viu o trailer oficial dele em 2023, porque todo mundo achava que era um jogo fake, de tão real que tava ele. Porém, o dev foi lá e postou um vídeo gravado dentro do Unreal, pra provar que realmente era um jogo e não um negócio falso, uma gravação da vida real. Pra quem não sabe, a Unreal é uma engine de jogos, e uma engine é basicamente responsável por fazer esses jogos funcionarem. Para um desenvolvedor, uma engine vai servir para dar as ferramentas, a física, os sons, os esqueletos, muita coisa para o cara ir lá trabalhar o seu jogo em cima daquela base. E a Unreal é uma das mais famosas engines hoje em dia. E, cara, atualmente é possível você fazer coisas extremamente absurdas, coisas como o Unrecorded, mas não só o Unrecorded. Dá uma olhada nisso. Esse vídeo que você tá vendo é um projeto chamado Blue Dot. Ele foi todo renderizado por um computador usando uma tecnologia chamada MetaHuman Animator, que é um bagulho da Unreal aí. Coisas nesse nível de realismo hoje em dia é alcançável e nem sequer gera aquela estranheza, sabe? De quando alguma coisa tenta ser realista demais, mas fica ali meio... E tem mais, o mundo não é só feito de Unreal. Olha alguém fazendo Jack Black em um modelador aleatório aí. Jockey de galinha. Bom, mas nem tudo são flores, né? Talvez você já tenha notado o que eu vou dizer agora, mas se liga, eu vou contextualizar pra você. Em tempos antigos, na época de 2000, existia o PlayStation 2. Ele tinha uns gráficos ultra mega fodas pra época dele, tal. Você já sabe, todo mundo teve um PlayStation 2. Até que em 2006 saiu o PlayStation 3 e os gráficos com certeza evoluíram muito. Mas claro, né, foi uma diferença de 6 anos entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3. Só que aí, vamos dar uma pulada pra uma geração no futuro. O PlayStation 4. Em 2013, quando ele foi lançado, óbvio que todo mundo amou os gráficos dele. Saíram milhares de jogos cada vez mais realistas e mais bonitos. Só que aí agora, em 2020, com o PlayStation 5, se a gente for pegar em comparação à geração passada, a gente vê que a evolução entre um e o outro não foi lá essas coisas. Tipo assim, evoluiu, claro.
claro, boa parte dos polígonos sumiu, tudo ficou mais lisinho e tal. Mas se a gente for voltar para a evolução que PlayStation 3 teve em comparação com o PlayStation 2, a gente vai ver que a evolução aqui foi muito menor. Eu não tô falando que o PlayStation 5 é uma merda e que antes tudo era melhor, mas sim que, pô, não tinha muito o que fazer. Os gráficos que tinham nos jogos do PlayStation 4 já eram bastante realistas. Ia ser mais realista como? Eles melhoraram o sistema do PlayStation 5 para aguentar gráficos mais reais, mas como é que você vai fazer algo que já parece a vida real ser mais real? Olha essa imagem aqui de exemplo. Essa imagem mostra como algo que tinha 60 polígonos, por exemplo, fica muito mais real quando você multiplica os polígonos por 10. Aí quando você multiplica por 10 de novo, ele fica mais real ainda. Mas aí da próxima vez que você faz isso, a diferença já não é tão expressiva. E essa diferença parece menos ainda quando você multiplica mais uma vez. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? A mesma coisa acontece nos jogos. É como se cada uma dessas imagenzinhas representasse uma geração de console. Isso porque já tem muita gente falando de suposto vazamento do PlayStation 6. Bom, com problemas como esse, surgem casos como o FIFA da EA, que no caso eles lançam um jogo novo uma vez por ano, mas que não tem uma evolução considerável já faz uns bons anos aí. E todo mundo que joga esses jogos reclama disso. Mas beleza, Dainil, a gente entendeu que gráfico é complicado de evoluir no ponto que tá hoje em dia, escambau. Então vamos logo pro ponto do vídeo. Se os gráficos não melhorarem, pra onde que os jogos vão evoluir? Calma, calma, meu Daniel Lover. Calma, eu vou chegar lá. Pesquisando sobre os jogos do FIFA, eu achei esse post no Reddit de um cara falando sobre isso lá, sobre eles não evoluírem. E nos comentários desse post tinha gente falando sobre rematch. E não foi só uma pessoa, foram duas. Bom, caso você não conheça Rematch, ele é um jogo de futebol que parece Rocket League, só que ao invés de ser futebol com carros, é futebol com humanos. Rematch é um jogo de futebol, só que em terceira pessoa, assim. Aí os estádios tem um que fica, tipo, no inferno, debaixo d'água. Aí tem umas coisas que você pode fazer lá e tal, e tem umas paradas e tal, pá e tal. Enfim, é uma inovação se a gente comparar com FIFA, que vem seguindo a mesma base faz décadas. Eu nem sei se Rematch é necessariamente um jogo bom, porque eu nunca joguei. Mas o importante é que os comentários sobre ele abriram a minha mente. A parada é que FIFA tem uma pegada bem mais realista e tal. E aí Rematch sai um pouco disso. Mas aqui, nesse exemplo que eu dei, pra mim, eu não aguentaria mais esses jogos do FIFA repetidos todo ano de novo e de novo. E aí, se eu tivesse que escolher pagar o meu dinheirinho suado no FIFA do ano ou no Rematch, eu ia comprar o Rematch, por ser algo diferente do que eu tô acostumado. E eu imagino que boa parte de vocês vão concordar comigo nisso. Pense em qualquer jogo aí, não só FIFA e Rematch, mas qualquer jogo mesmo. Você vai querer pagar 200, 300 reais em um jogo, sendo que ele é igual ao jogo que veio antes dele? Aí que tá, as pessoas não vão apenas correr atrás de jogos que são realistas, porque conforme o tempo passa, mais fácil vai ser de verem jogos realistas. Daqui a um tempo vai ser só mais do mesmo, um grão de areia no deserto. As pessoas vão correr atrás do que é diferente do que elas estão acostumadas, e é aí que tá o pulo do gato. Claro que a busca por um jogo que é basicamente um simulador de vida real ainda não acabou, porque pra chegar nesse ponto não importa um jogo ser só bonito, pois a realidade que esses jogos querem chegar não é tão simples como colocar uma sombrinha aqui e ali, ou ondas batendo na areia da praia, o reflexo no vidro. Não, existem coisas que impactam o jogador e o fazem se sentir parte do mundo daquele jogo, como se aquilo fosse a vida real, coisas que nos trazem sentimento, e não apenas por achar bonito, realista, mas estar imerso no jogo, da mesma maneira que você tá imerso na sua vida. E é aí que eu queria chegar, a imersão. Olha, eu não sei se você já jogou Red Dead Redemption 2, mas eu vou usar ele como nosso primeiro exemplo. Créditos aí pro Vander, e essas informações que eu vou passar agora eu peguei do canal dele. Vamos lá, vamos supor que esse cara aí se chama Marivaldo. O Marivaldo trabalha em uma fabricazinha de algodão, e todo dia ele vai lá, sai de casa e caminha a pé até o trabalho. Chegando no trabalho, ele dá uma puxada num cigarrão, né, que o homem não é de ferro. Depois disso, o Marivaldo vai lá e começa o trabalho árduo dele do dia a dia, carregando algodão, descarregando na máquina e tal, e fica lá por umas 10 horas. Depois do trabalho, o homem caminha a pé de novo até em casa. E a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é
beber aquela pinguinha, que o homem não é de ferro. Aí o seu Marivaldo senta na fogueira com seus amigos, fica lá batendo um papinho na noite de boa. Aí pra finalizar o dia, o cara faz o quê? Ele senta com seus parentes na frente de casa e fuma aquele cigarrão, que o homem não é de ferro, né? Lembrando que isso tudo faz parte da rotina de um NPC dentro do jogo. Um robô que só serve pra trazer a ambientação, pro jogo ser mais completinho, não ficar vazio. Ele tem uma rotina de dia a dia. Falando em robô, uma outra coisa interessante, você consegue ver em Detroit Become Human. Durante o jogo todo, você vai se deparar com inúmeras e inúmeras decisões. E essas decisões impactam totalmente no mundo ao seu redor. Por causa disso, existem um monte de resultados que você pode chegar no final do seu jogo. Detroit faz as suas escolhas realmente fazerem a diferença dentro daquele mundo. E não tipo, dane-se o que você escolher, suas ações não refletem nada e no final sempre vai ser a mesma coisa e dane-se. Tudo vai acontecer independente do que você escolher. Isso é muito massa porque te dá uma responsabilidade. Essas duas coisas trazem realismo pro jogo, não concordo? São coisas consideradas realistas. E elas poderiam muito bem estar em jogos que não têm gráficos realistas. Imagina no futuro, quando a gente estiver jogando um jogo em que realismo não é apenas sobre gráfico, mas sim um sentimento. Você conseguir sentir que aquilo é real. Eu acho que o realismo tá no sentimento, tá em colocar o jogador dentro do jogo e fazer ele sentir como se aquele fosse o mundo dele. Pra mim, isso é o jogo ser realista. Uma outra coisinha, mas aí é bem mais a minha opinião mesmo, é que talvez a gente esteja em um ponto em que seja seguro apostar em realidade virtual, hein? Eu não sei se você lembra, mas realidade virtual foi uma febre um tempo atrás, mas que não vingou tanto assim. Isso porque era uma tecnologia cara pra mas eu acho que com o avanço da tecnologia, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, e com o realismo dos jogos de hoje e tal, talvez dê uma mistura boa. Claro que barato não vai ser nunca. Nem videogames normais são baratos. Imagina um de realidade virtual. Mas eu acho que em algum momento ele vai começar a voltar de pouco em pouco. A busca pelos sentimentos de realidade não é saciada tão facilmente assim. Enfim, gente, nesse vídeo aqui eu tentei dar uma trabalhada maior no roteiro aí. Então me fala aí se você gostou da maneira que eu passei as informações nesse vídeo, da maneira que tudo foi construído e tal. Eu também quero agradecer aos membros do canal que viraram membros aí e tal, deram dinheiro e se tornaram membros. Muito obrigado aos membros aí por membrar-se. Dá hype no vídeo aí e compartilha o vídeo com seu vô. Valeu!